As memórias mais vívidas costumam se gravar em momentos de dor intensa. Isso é uma certeza absoluta. Era 1995 e o ar na Vila Santo Eduardo estava impregnado de uma tristeza sufocante, como se qualquer coisa pudesse se materializar naquela atmosfera sombria. Minha prima Amélia havia morrido tragicamente e seu funeral foi uma experiência que jamais poderia apagar da mente, por mais que tentasse. Havia algo na forma como ela partiu, algo abrupto, amaldiçoado, que ecoava em cada canto da sala do velório. O ambiente estava carregado, não apenas de luto e desespero, mas de uma sensação quase primitiva de que algo estava fundamentalmente errado. A capela do cemitério Vila Formosa, onde o velório acontecia, tinha uma estética antiquada. Os vitrais coloridos filtravam a luz de um sol que parecia ter medo de entrar completamente, como se também soubesse que aquele lugar estava marcado por algo sinistro. As flores que adornavam o caixão de Amélia já começavam a murchar, apesar de terem sido colhidas naquela mesma manhã. Parecia que até a vida vegetal entendia que ali não havia espaço para nada que crescesse. Sentei-me em um dos bancos de madeira, observando os outros familiares com o coração pesado e um nó no estômago que não conseguia desfazer. Os minutos arrastavam-se lentamente, até que algumas pessoas começaram a desviar o olhar do caixão e a fixá-lo no fundo da sala. A princípio, pensei que fosse minha imaginação. Meus olhos seguiram a direção de seus olhares e foi então que a vi. Uma figura vestida de branco, imóvel, quase como uma estátua, estava parada no canto onde as sombras eram mais densas. O vestido que usava era antigo, com rendas amareladas que pareciam desmoronar como pó. A figura não se movia, mas irradiava uma presença que sugava o calor do ar, deixando todos que a notavam em um estado de silenciosa inquietação. Não conseguia desviar o olhar. Havia algo naquela mulher de branco que me prendia em um ciclo de reconhecimento e terror. Era impossível saber se seus olhos estavam fixos em Amélia ou nos enlutados, mas parecíamos estar sob seu olhar. Logo quando a figura começou a se dissolver entre as sombras, como se nunca tivesse estado ali, minha tia, a mãe de Amélia, soltou um grito dilacerante e caiu no chão. Correram para ajudá-la, tentando confortá-la e entender o que havia acontecido. Os murmúrios se transformaram em um caos de perguntas sem resposta. Porém, no fundo, todos sabiam que ela tinha visto o mesmo que eu. Algo além da mera explicação, algo que não deveria se manifestar em um funeral. O evento destruiu minha tia emocionalmente, mas também marcou o resto de nós. Depois que o corpo de Amélia foi finalmente enterrado, tentamos retomar nossas vidas. No entanto, a imagem da figura de branco não desapareceu como uma simples ilusão causada pela dor. E os sonhos começaram. A princípio, eram borrados e fragmentados, contudo, pouco a pouco, tornaram-se mais nítidos, mais intensos. Eu me via novamente na capela, e a mulher de branco sempre estava lá, mais próxima a cada vez, com seu vestido em decomposição que parecia se mover com um vento invisível. Semanas se passaram, e minha tia tornou-se irreconhecível. Havia emagrecido, mal comia. Minha mãe tentava conversar com ela, mas os diálogos sempre terminavam em lágrimas. Visitá-la, preocupado com seu estado. Ao entrar em sua casa, notei que as persianas estavam fechadas, e o ar era denso, com um cheiro de velas apagadas e flores murchas. Encontrei-a sentada em uma cadeira de balanço, o olhar perdido em algum ponto vazio da sala. Sem dizer uma palavra, ela me fez um gesto para que me aproximasse. Quando fiz isso, ela apontou para um canto da sala. Não havia nada visível ali, mas um frio inexplicável tomou conta de mim. Levantei-me rapidamente, sentindo que o ambiente havia se tornado perigoso. Minha tia murmurou palavras desconexas, repetindo um nome. Amélia, Amélia, Amélia.
Parecia estar falando com alguém que não podia ver, suplicando, implorando. Saí de lá o mais rápido que pude, sentindo-me observado por algo que não deveria estar ali. Nos dias seguintes, eventos estranhos tornaram-se mais frequentes, não apenas em minha casa, mas também na de outros familiares. Fotografias de Amélia, que antes mostravam seu sorriso, agora pareciam mudar. Seus olhos tornavam-se opacos e o sorriso transformava-se em algo próximo a um rosto de desespero. O fenômeno não se limitava a fotos. Até as paredes pareciam suar, com manchas de umidade que delineavam silhuetas humanas. Como se a mulher de branco tivesse começado a se projetar em nossos espaços, invadindo nossa realidade. As noites tornaram-se um tormento. O silêncio nunca era completo. Sempre havia um rangido, um movimento leve, algo que lembrava que não estávamos sozinhos. Uma noite, acordei abruptamente, sentindo uma pressão no peito que dificultava minha respiração. Abri os olhos e diante de mim, na escuridão do meu quarto, estava o vestido branco. Não via o rosto da figura, mas sua presença era tão intensa que meu corpo congelou. Pisquei e a figura já não estava mais lá. Fiquei acordado até o amanhecer. Minha tia não estava melhor. Dias depois do funeral, encontraram-na no cemitério, em pé diante do túmulo de Amélia, descalça e com um camisão branco manchado de terra. Ela não lembrava como havia chegado lá. Dizia que alguém a chamara, uma voz desconhecida que pedia que fosse até o lugar onde Amélia descansava. Levaram-na de volta para casa, mas ela nunca mais foi a mesma. Meus pais começaram a falar em levá-la a um médico, ou até mesmo a um sacerdote, mas ninguém parecia ter coragem de enfrentar o que realmente estava acontecendo. As coisas chegaram a um ponto crítico em uma noite de novembro. Minha mãe, exausta de preocupação, foi dormir cedo, deixando meu pai e eu na sala. Enquanto assistíamos à televisão, a tela começou a piscar. Achamos que era um problema técnico, mas então percebemos que as piscadas seguiam um padrão, quase como se algo estivesse tentando se comunicar. De repente, um trovão abalou a casa e a porta da frente abriu-se violentamente, como se algo invisível tivesse entrado com força. Levantamo-nos de um salto e meu pai correu para fechá-la. Foi então que a temperatura caiu drasticamente e nosso hálito tornou-se visível no ar. Olhei para o corredor que levava aos quartos e lá estava ela. A mulher de branco, mais nítida do que nunca. O vestido, que antes parecia velho e gasto, agora estava encharcado, como se tivesse saído de um rio ou de um túmulo. Ela permaneceu imóvel, mas a intensidade de sua presença tirou-me o fôlego. Não sei por quanto tempo fiquei paralisado, mas foi meu pai quem me tirou do transe, agarrando meu braço e arrastando-me para fora de casa. Ficamos no carro até o amanhecer, sem coragem de voltar. Depois daquela noite, minha família não pôde mais ignorar o que acontecia. Decidimos realizar uma missa no cemitério, um ritual improvisado para buscar paz para a alma de Amélia e qualquer outro espírito que estivesse ligado a ela. Não sei se realmente funcionou, mas a atividade paranormal pareceu acalmar-se, embora a sensação de que algo permanecia nunca tenha desaparecido completamente. Minha tia nunca se recuperou. Mudou-se para a casa de parentes em outro estado e, aos poucos, perdemos contato. Às vezes, ainda tenho pesadelos com a mulher de branco. Acordo me perguntando o que vi naquela noite. Seria Amélia, presa entre este mundo e o outro, ou algo muito mais antigo e maligno que se aproveitou de nossa dor? Há perguntas que prefiro não responder, mas uma coisa eu sei: alguns funerais abrem feridas que nem o tempo consegue curar. Desde que me entendo por gente, meu pai, Manuel, foi a figura central da minha vida.
Um homem de caráter firme e sorriso contagiante, capaz de iluminar até as tardes mais sombrias com sua presença. Cresci admirando-o, aprendendo com seus conselhos e sentindo-me seguro sob o abrigo de sua força. Mas o destino, com sua ironia cruel, decidiu arrancá-lo de mim num piscar de olhos. Eu tinha apenas 8 anos quando meu mundo desmoronou. Um menino que ainda acreditava na bondade dos adultos e na promessa de um amanhã melhor. Naquela manhã, o sol relutava em nascer e a cidade inteira mergulhara num silêncio anormal. Meu pai saíra para trabalhar, dirigindo seu carro velho, seu orgulho e instrumento de sustento, sem imaginar que o destino o aguardava numa curva deserta. Foi então que a violência irrompeu em nosso cotidiano. Um grupo de homens armados apareceu na estrada tentando roubar seu veículo. O que se seguiu foi um caos inenarrável. Disparos, gritos, o estrondo de um mundo despedaçando-se. Naquela tarde, meu pai tombou no asfalto e sua vida se apagou diante dos meus olhos. Eu, Roberto, na minha tenra idade, mal conseguia compreender o que acontecera. A dor, a confusão e o medo fundiram-se num instante que ainda ecoa em minha memória. O funeral do meu pai foi marcado pelo luto, mas também por uma calma sobrenatural. A igreja do povoado, modesta e austera, encheu-se de rostos sombrios. Enquanto todos choravam, eu percebia algo anormal. Um silêncio pesado pairando no ar, como se a própria morte respirasse entre nós. Entre murmúrios de orações, vi por um instante, no fundo da nave, a sombra do meu pai. Seu vulto, imóvel e melancólico, recusava-se a partir. Aquela imagem, fugaz e perturbadora, tornou-se o primeiro indício de que sua morte não fora um acidente, mas o resultado de forças que ainda clamavam por justiça. Ao voltar para casa após o enterro, senti a mudança imediata. O lar que antes reverberava de risos, agora afundava numa solidão brumosa. As paredes, os móveis, cada objeto, tudo sussurrava na ausência dele. Uma paz estranha instalara-se ali. Não a paz do consolo, mas a quietude de um segredo mal resolvido. À noite, enquanto caminhava pelos corredores, ouvia passos que não eram meus, vozes sussurrando nas frestas das janelas, o rangido do assoalho, como se a casa simplesmente gemesse. E no espelho do hall, às vezes, refletia-se não meu rosto, mas o dele, seus olhos cheios de um apelo mudo. Os murmúrios no povoado começaram a crescer. Vizinhos comentavam em voz baixa que a morte de meu pai não fora obra do acaso. Na noite do ataque, sentiu-se cheiro de incenso e ervas, diziam. Figuras encapuzadas rondavam a casa dias antes, cochichava o padeiro. Uma anciã de mãos trêmulas agarrou meu braço numa tarde e confessou: quando teu pai morreu, o mal entrou nesta casa e recusou-se a sair. Sua revelação gelou-me o sangue. Alguém, ou algo, interferira no destino de Manuel. Nas noites seguintes, meu pai visitou-me em sonhos lúcidos, sempre com o mesmo rosto angustiado, repetindo: tenho algo a resolver, algo que me prende aqui. Acordava com o coração aos pulos, certo de que seu espírito vagava pela casa, preso num limbo entre a vida e a morte. Decidi investigar. Em velhos arquivos e conversas com curandeiros, descobri o impensável. Meu pai desafiara alguém poderoso antes de morrer. Um trabalho de bruxaria fora feito para amaldiçoá-lo. Aquelas palavras, escritas em diários empoeirados, confirmavam meus piores temores. O sangue de Manuel selou um pacto. Sua morte não foi o fim, mas o começo da maldição. Com os anos, nossa morada transformou-se num mausoléu de sombras. As paredes suavam frio mesmo no verão. Retratos caíam sozinhos, seus vidros estilhaçados como ossos quebrados. À meia-noite, o piano de meu pai tocava uma nota fantasma. Eu sabia. Enquanto seu assassino não fosse descoberto, sua alma jamais descansaria.
Os anos se passaram, mas a presença de meu pai nunca me abandonou. Tornou-se uma alegoria não apenas da casa, mas da minha própria alma. Cada sombra no canto do olho, cada sussurro no vento da noite, era um lembrete. Ele ainda estava aqui. Foi então que decidi enfrentar os segredos enterrados naquele povoado. No fundo do mercado, onde os velhos vendiam raízes e promessas, encontrei Dona Idalina, uma mulher de aparência tresloucada, curvada pelo tempo e olhos que ardiam como brasas. Você é o filho do Manuel, disse, não como pergunta, mas como acusação, enfiando o dedo no ar e apontando-o para mim. Ainda assim, ela me contou o que outros não ousavam. Seu pai descobriu algo que não devia, algo sobre a terra dos pontos, caldeirões onde os homens poderosos fazem seus pactos. Seu dedo ossudo apontou para o leste, onde as colinas se erguiam negras contra o céu. Lá, onde o rio faz a curva da forca, eles se reúnem quando a lua está morta. Armado apenas com uma lanterna e o velho revólver de meu pai, segui para as colinas numa noite de lua nova. O ar cheirava a sangue seco e ervas podres. Entre as árvores retorcidas, vi-os. Homens de terno negro em círculo. Velas vermelhas afundando na terra úmida. E no centro, uma fotografia de meu pai espetada por alfinetes. Um deles, mais alto, ergueu um punhal e recitou: "O sangue paga a dívida, mas o silêncio é eterno." Foi quando gritei. Eles correram como baratas, mas o líder ficou. Sebastião Mourão, o dono das terras que meu pai denunciara por trabalho escravo. Seus olhos brilharam com ódio reconhecível. Pobre Roberto, você herdou a teimosia do seu pai e o mesmo destino. O disparo ecoou nas colinas, mas não foi o dele. Foi o rangido gutural que veio das trevas atrás de nós, como se a própria noite tivesse engolido o som. O vento gelou, as velas se apagaram. E então o vulto surgiu por trás de Sebastião. Mãos ossudas envolvendo seu pescoço como raízes de salgueiro. Os gritos dele duraram pouco. Quando a lua finalmente nasceu, encontrei Sebastião caído, seu rosto congelado num eterno espanto, os dedos marcados por queimaduras de velas que não estavam mais lá. De volta à minha casa, na sala vazia, dias depois, senti um aperto no ombro, quente como a palma de meu pai quando eu era criança. O rádio antigo ligou sozinho, sintonizando Trem das 11, a valsa que ele sempre assobiava aos domingos. Pela primeira vez em anos, a paz na casa não era inquietante, era apenas paz. Na manhã seguinte, os jornais falavam do misterioso infarto de Sebastião Mourão. Eu guardei o revólver de meu pai, agora sem munição. Às vezes, quando o vento assobia nas frestas, ainda ouço 2 passos ecoando nos corredores. Os meus e outro, mais pesado, que já não me assusta. Porque algumas maldições não são para ser quebradas, são para ser cumpridas. Alguns ciclos não terminam com a morte. Eles começam com ela. Meu nome é Sofia, e o que vivi no funeral da minha prima Letícia, em 2003, é algo que nunca consegui esquecer. Toda vez que fecho os olhos, aquela noite volta com uma clareza aterrorizante, como se eu estivesse presa em um ciclo que nunca termina. Letícia morreu no dia de seu casamento, um evento que deveria ser o mais feliz de sua vida, mas que se tornou uma memória impossível de apagar. Às vezes, me pergunto se algo, além do que podemos ver ou entender, decidiu que sua história não deveria acabar de forma tão simples. Letícia e Samuel, seu noivo, eram o casal perfeito. Estavam juntos há anos, e todo o povoado aguardava ansiosamente o casamento, planejado com meses de antecedência. Tudo estava pronto: a igreja, a festa, o vestido. Mas o destino tinha outros planos. No caminho para o altar, o carro em que Samuel dirigia
foi atingido por um caminhão que perdeu o controle em uma curva. Samuel sobreviveu com ferimentos leves, mas Letícia não teve a mesma sorte. A notícia se espalhou rápido, e o dia que deveria ser de celebração se tornou um velório. Míria, a mãe de Letícia, insistiu que minha prima fosse velada com o vestido de noiva que nunca usou no altar. Alguns disseram que era desrespeitoso, que um vestido branco não era apropriado para a morte. Mas Míria dizia que sua filha merecia ser a noiva que sempre sonhara ser, mesmo na morte. O velório foi realizado no salão do povoado, um lugar grande, iluminado por velas antigas e cercado por cortinas que deixavam entrar pouca luz. Desde o momento em que entrei, soube que algo não estava certo. O corpo de Letícia estava no centro do salão, cercado por flores brancas e velas acesas. Seu vestido era lindo, mas vê-lo naquele contexto parecia errado. Um lembrete cruel de tudo o que havíamos perdido. Seu rosto, maquiado com delicadeza, parecia perfeito demais, sereno demais. Fiquei olhando para ela por um longo tempo, tentando entender como alguém tão cheio de vida podia estar ali, imóvel, presa em um caixão. Míria, a família e os amigos se reuniram para rezar e as luzes do salão começaram a piscar. No início, ninguém deu importância. O sistema elétrico do povoado era velho e falhava com frequência. Mas conforme a noite avançava, as piscadas ficaram mais constantes, mais estranhas. Era como se alguém estivesse brincando com o interruptor, apagando e acendendo as luzes a esmo. Toda vez que as luzes voltavam, o ambiente parecia mais frio, mais escuro, como se algo invisível tivesse se aproximado um pouco mais. Lembro-me de me sentar perto de uma das janelas, olhando para o caixão de Letícia. Havia algo na forma como as velas projetavam sombras sobre o vidro que me incomodava. Foi então que percebi: o reflexo no cristal não correspondia ao que estava diante de mim. As flores e as velas estavam lá, mas o corpo de Letícia, que deveria estar imóvel, parecia inclinado para o lado, como se estivesse tentando se levantar. Esfreguei os olhos, convencida de que era minha imaginação, mas toda vez que olhava de novo, o reflexo era diferente. Tentei ignorar, juntando-me às orações dos outros, mas o ambiente estava pesado, como se todo o salão estivesse preso em uma tensão indescritível. Foi então que Samuel, que estivera sentado em silêncio no fundo do salão, levantou-se. Seus olhos estavam fixos no caixão e seu rosto havia perdido toda a cor. Caminhou lentamente até o centro, sem desviar o olhar de Letícia. Ninguém disse nada. Todos o observávamos em silêncio, sem saber o que fazer. De repente, ele girou nos calcanhares e saiu correndo. Alguns tentaram detê-lo, mas Samuel atravessou a porta e desapareceu na noite. Mais tarde, descobrimos que ele havia jurado tê-la visto se mover, que a vira dançar entre as velas. Desde aquela noite, Samuel nunca mais foi o mesmo. Foi levado para um hospital psiquiátrico, onde permanece até hoje. Minha tia disse que era o luto, que ele não conseguia aceitar a morte de Letícia, mas eu sabia que havia algo mais. Depois que Samuel saiu, as coisas pioraram. As velas ao redor do caixão tremulavam como se fossem agitadas por um vento que não existia. Algumas se apagavam, enquanto outras se inclinavam até que a cera derretida escorria para o chão. Um dos candelabros caiu de repente, produzindo um barulho que fez todos se levantarem. Algumas pessoas começaram a murmurar que aquilo era um castigo, que ninguém deveria ser velado com um vestido de noiva. Mas minha tia insistiu que continuássemos com a cerimônia. Foi nesse momento que notei algo que me gelou o sangue. As flores que cercavam o caixão, colocadas apenas algumas horas antes, estavam murchas. As pétalas, antes brancas e frescas, agora estavam cinzentas e caíam no chão como cinzas. Ninguém mais parecia perceber. Enquanto os outros se acalmavam, aproximei-me do caixão, impulsionada por um instinto que não entendia.
Olhei para Letícia, esperando vê-la como antes, mas sua expressão havia mudado. Já não parecia tranquila. Seus lábios, que estavam cerrados, agora estavam levemente abertos, como se estivesse prestes a dizer algo. Afastei-me de um salto, com o coração batendo forte. Tentei me convencer de que era minha mente pregando peças, que o estresse e a tristeza estavam me afetando. Mas então vi algo que me fez duvidar de tudo. Uma das velas caiu no chão e rolou até parar em frente ao caixão. A cera derretida formou um padrão estranho, quase como letras, embora eu não conseguisse entender o que diziam. Foi então que ouvi o som. Não era alto, mas era inconfundível. Era o vestido de Letícia se movendo, como se algo o estivesse arrastando. Não fiquei para descobrir o que era. Saí do salão junto com outras pessoas que também sentiram que algo estava errado. Naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o reflexo de Letícia se movendo no vidro, as velas caindo e as sombras formando figuras impossíveis. Tentei me convencer de que tudo havia sido minha imaginação, mas sabia que não era verdade. No dia seguinte, quando voltamos ao salão para recolher as coisas do velório, encontramos algo que nos deixou petrificados. O vestido de Letícia, que deveria estar com ela no caixão, estava no chão, completamente queimado. As marcas de queimadura formavam um círculo ao redor do caixão, como se algo o tivesse rodeado durante a noite. Ninguém soube explicar o que havia acontecido. Minha tia, destruída pela dor, disse que Letícia finalmente estava em paz. Mas eu sabia que não era verdade. Desde aquela noite, evito funerais. Toda vez que alguém menciona o nome de Letícia, sinto um peso no peito, como se algo invisível estivesse me lembrando do que vi. Samuel ainda está internado. Segundo sua família, ele ainda fala de Letícia, de como a viu dançando entre as velas, de como ainda sente sua presença. E às vezes, quando estou sozinha, acho que também posso senti-la. Nem todos os funerais terminam com um descanso eterno. Alguns, como o do meu avô, parecem ser o começo de algo muito mais sombrio. Eu nasci e cresci em um pequeno povoado de Santa Catarina, onde as tradições e as histórias do sobrenatural se entrelaçavam com a vida cotidiana. Desde criança, sempre soube que a morte não era apenas o fim, mas uma transição, um passo para algo desconhecido. Mas o que vivenciei quando meu avô morreu, em 1992, mudou completamente minha perspectiva sobre o que isso significava. No dia em que ele faleceu, o povoado inteiro compareceu ao funeral. Meu avô, o Sr. Bento Soares, era um homem conhecido por sua habilidade de resolver problemas, embora nem sempre da maneira mais honesta. Minha mãe dizia que, em sua juventude, ele havia feito negócios dos quais nunca quis falar. Apesar disso, era querido por todos. Tinha essa habilidade de convencer as pessoas de que sempre estava certo, mesmo quando não estava. Mas havia algo estranho nele, algo que eu não conseguia entender quando criança. Às vezes, quando falava comigo, seus olhos pareciam mais escuros, como se carregasse um peso invisível. Sua morte foi repentina. Ele estava em casa, sentado em sua cadeira favorita, quando simplesmente parou de se mover. Foi como se algo o tivesse atingido de repente. Não havia sinais de doença, nem de sofrimento. Minha mãe dizia que havia sido a vontade de Deus, mas eu não tinha tanta certeza. Havia algo na forma como o encontraram, com a cabeça inclinada para o lado e os lábios entreabertos, como se ele tivesse tentado dizer algo antes de morrer. O funeral foi realizado na igreja principal do povoado, uma construção antiga de pedra com um ambiente pesado. Desde o momento em que entrei,
Senti que algo não estava certo. Havia um odor estranho no ar, como de terra molhada e algo metálico que eu não conseguia identificar. As velas tremeluziam mais do que o normal, apesar de não haver vento, mas ninguém mais parecia notar. Os vizinhos murmuravam orações e minha família se sentou na frente, perto do caixão aberto. Tudo transcorria como planejado até que o padre começou a rezar. Sua vela se apagou e naquele momento algo aconteceu e ninguém conseguiu explicar. O Cristo do altar, uma figura de madeira que estava pendurada há décadas, caiu de repente no chão. O estrondo ecoou por toda a igreja e todos ficaram em silêncio. O padre tentou continuar como se nada tivesse acontecido, mas o ambiente ficou insuportavelmente tenso. Alguns se persignaram, outros sussurravam que era um sinal de mau presságio. Eu só conseguia olhar para o caixão do meu avô, esperando algo mais, porém nada aconteceu. Naquela noite, após o enterro, sonhei com ele. Estava sentado em sua cadeira, como sempre, mas não estava sozinho. Ao seu redor havia ossos. Não eram de animais nem de pessoas. Eram estranhos, retorcidos, como se não pertencessem a este mundo. Ele chorava, algo que eu nunca tinha visto em vida, e murmurava palavras que eu mal conseguia entender. Mas uma frase ficou gravada em minha mente. Não era minha hora. Acordei suando, com a sensação de que algo terrível havia começado. Os dias seguintes não foram melhores. Minha mãe dizia que era o luto, que eu estava vendo coisas porque sentia falta do meu avô. Mas o que acontecia em nossa casa não tinha explicação lógica. À noite, os sons começavam. Primeiro, eram passos, lentos e pesados, ecoando pelos corredores como se alguém estivesse caminhando sem rumo. No início, pensei que fosse minha imaginação, mas logo todos em casa começaram a notar. Meu irmão mais novo, Ananias, chorava todas as noites, dizendo que via uma sombra no corredor. Minha mãe tentava acalmá-lo, porém não conseguia esconder o medo em seu rosto. Uma noite, decidi ficar acordado para descobrir o que estava acontecendo. Sentei-me na sala com as luzes apagadas, olhando para o corredor que levava aos quartos. Tudo estava silencioso até que começou. Os passos. Vinham do fundo do corredor, aproximando-se lentamente. Não conseguia ver nada, mas o som era claro. Quando chegaram ao final do corredor, bem na minha frente, o som parou. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, a cadeira onde meu avô costumava sentar-se rangeu, como se alguém invisível tivesse se sentado nela. O medo me paralisou, contudo não conseguia desviar o olhar da cadeira. Ele estava ali, mesmo que eu não pudesse vê-lo. Senti uma presença tão intensa que mal conseguia respirar. Quando finalmente reuni coragem para acender a luz, a cadeira estava vazia, mas havia algo que não tinha notado antes. Uma marca no chão, bem em frente a ela. Era uma pegada, mas não de um sapato normal. Era maior, com uma forma estranha, como se algo inumano tivesse estado ali. Depois disso, minha mãe começou a chamar padres e rezadores, buscando uma solução. Todos diziam a mesma coisa. A alma do meu avô não estava em paz. Um deles, um homem bem mais velho que os demais, perguntou se meu avô havia feito algum pacto em vida. Minha mãe negou veementemente, mas eu me lembrei de suas palavras no sonho. Não era minha hora. Havia algo que ele não nos contara, algo que fizera e que agora o mantinha preso a este mundo. Decidimos ir ao cemitério visitar seu túmulo, na esperança de que isso acalmasse o que quer que estivesse acontecendo. Quando chegamos, encontramos algo que nos deixou gelados. A terra sobre o túmulo estava revirada, como se alguém tivesse tentado desenterrá-lo. As flores que havíamos deixado estavam murchas, apesar de terem sido colocadas há apenas alguns dias. A cruz de madeira que marcava o túmulo estava quebrada, partida ao meio.
O coveiro disse que não tinha visto nada, embora seu rosto pálido dizia outra coisa. Naquela noite, os passos na casa se intensificaram. Agora não vinham apenas dos corredores, pareciam vir de todos os lados. As paredes rangiam, as portas se abriam e fechavam sozinhas, e a cadeira do meu avô se movia como se alguém estivesse sentado nela, observando-me fixamente. Pablo gritava em seu quarto, dizendo que alguém estava tentando entrar. Quando corri para ajudá-lo, encontrei a porta arranhada, como se algo com garras tivesse tentado abri-la do lado de fora. No dia seguinte, encontramos uma nota escrita à mão em uma das gavetas da cadeira do meu avô. Era sua letra, sem dúvida. Dizia: "O que fiz não pode ser desfeito, mas não deixarei que vocês carreguem as consequências. Perdoem-me." Minha mãe desmoronou em lágrimas ao ler, mas eu senti um nó no estômago. Não sabia se aquilo significava que tudo terminaria ou se estava apenas começando. Naquela mesma noite, algo aconteceu e nunca poderei esquecer. Os passos pararam de repente e por um momento tudo ficou em um silêncio opressivo. Então, a cadeira começou a se mover. Primeiro lentamente, depois com violência. Algo invisível a levantou do chão e a arremessou contra a parede. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Foi então que minha mãe começou a rezar, implorando ao meu avô que encontrasse paz e parasse de nos assombrar. Os passos cessaram naquela noite, porém o ambiente na casa nunca mais foi o mesmo. Com o tempo, as coisas estranhas começaram a diminuir, mas nunca desapareceram completamente. Às vezes, quando estou sozinho, sinto que algo me observa da cadeira. Já a trocamos várias vezes, mas ela sempre parece voltar. Há noites em que logo antes de dormir, ouço o rangido da madeira, como se alguém estivesse sentado ali, me observando em silêncio. Anos se passaram desde então, mas a sensação não desapareceu. Minha mãe diz que meu avô finalmente encontrou paz. Contudo, eu não tenho tanta certeza. Acho que o que ele fez em vida o marcou para sempre e que de alguma forma ainda está aqui, preso a este mundo por um pacto que nunca deveria ter feito. Talvez não fosse sua hora, como disse no sonho. Mas se não era sua hora, então o que o levou a morrer? Essa é uma pergunta que provavelmente nunca conseguirei responder. Chegamos ao final, queridos ouvintes. Este foi um vídeo bônus. Vídeos especiais todas as terças e sextas. Comentários e críticas são muito importantes para melhorarmos o nosso conteúdo. Deixem suas opiniões e sugestões. Aproveitem para se inscrever e fortalecer o canal. Muito obrigado.